Boa tarde, caro telespectador do Vivendo e Aprendendo. Mais um programa, mais uma ideia, mais um momento muito especial. E vocês sabem que nesses 10 anos de programa, eu sempre procurei trazer um pouco da minha vida, da minha vivência e também um pouco das coisas que acontecem em Ponta Grossa e por aqui na região dos Campos Gerais. E hoje eu quero convidá-los a assistir um programa falando de espiritualidade, falando de um momento muito especial que nós temos, que é uma vivência minha no Gente Regente, que é essa escola que eu participo, uma escola mais divina e mais humana. Então, que vou falar um pouquinho também, um pouquinho não, um pouco grande, um momento bem especial, uma parte maior do nosso programa, com o Padre Domingos Cunha, que veio de Fortaleza e faz parte do Enneagrama, dessa escola também que nós participamos, né, que nós conhecemos, uma ferramenta de autoconhecimento. Então, eu quero agradecer desde já a vocês por estarem conosco nessa tarde de hoje e espero que vocês gostem, porque é um pedacinho de mim que eu coloco aqui, como tudo que eu faço, que vocês sabem que é assim. Hoje teremos, então, o Padre Domingos, da comunidade Shalom de Fortaleza, e o Padre Fernando, aqui de Ponta Grossa, do nosso Gente Regente. Assista conosco mais um Vivendo e Aprendendo. Hoje, lembrando que nós estamos aqui na Igreja São Jorge, e também que quem cuida da minha autoestima é o Salão Record, e o patrocinador desse programa é a Unimed. Tudo isso por essa TV maravilhosa, TVM, canal 14. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver, saber viver. Esse programa de hoje, eu espero que você goste mais uma vez, porque ele é muito especial. E hoje é feito com uma pessoa muito especial para mim, que é das pessoas assim que eu tenho como um mentor. Eu não sei se ele sabia disso, mas o Padre Domingos Cunha, que veio de Fortaleza, vai dar um retiro para as pessoas entenderem bem o que é isso, sabe? Porque às vezes a gente fala de uma outra maneira e as pessoas não entendem. Mas é aquela situação de realmente você ter um encontro com Deus, que é o nosso caso, e com as pessoas, mas o mais importante de tudo, com você mesmo. Esse é o mais importante. E nós hoje temos essa grata satisfação de ter o Padre Domingos aqui conosco, que vai falar um pouquinho de várias situações desse nosso próximo encontro, esse retiro, e também da sua vida e de várias situações, como são todos os nossos programas, e também uma coisa muito importante, como ele está se preparando para chegar na terceira idade, que daqui a pouco a terceira idade chega para todos nós, e o Padre Domingos fez agora, há pouco tempo, já 25 anos de sacerdócio, então ele tem uma bagagem imensa, né, Padre Domingos? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado. Então, eu estou em Ponta Grossa para, mais uma vez, acompanhar um encontro, um retiro, para o grupo do Gente Regente, nessa linha de enneagrama, meditação, para proporcionar um encontro consigo mesmo e, através desse encontro consigo mesmo, uma experiência profunda de Deus, como você falou. Padre Domingos, esse momento, qualquer pessoa pode fazer ou ela tem que ter um embasamento já? Olha, esse encontro que vamos fazer já pressupõe uma caminhada de autoconhecimento dentro dessa tradição do enneagrama. Enneagrama é um mapa psicoespiritual, ajuda a pessoa a identificar quem ela é, porque ela é do jeito que é e, sobretudo, a descobrir caminhos de desenvolvimento, de transformação pessoal. E esse encontro pressupõe que a pessoa já conheça esse caminho.
Nós tivemos um agora, que também eram com pessoas, mas pessoas mais de qualquer lugar, né? Agora são pessoas só que já participam do Gente Regente ou tem a ver alguma coisa com o Gente Regente, né? Já passou ali, temos um momento mais especial. Então, se você quer fazer um desses encontros, primeiro faça os outros que nós temos lá no nosso site, e venha conosco, conhecendo um pouquinho mais, vendo o Enneagrama, mas como nós dizíamos, na espiritualidade. Nós, do Gente Regente, e vocês, do Shalom, somos os únicos na área espiritual no Brasil, ou temos mais alguém? Olha, hoje, dentro da comunidade do Enneagrama, cresce cada vez mais essa consciência de que não dá para trabalhar autoconhecimento sem espiritualidade. Acho que nós do Instituto Enneagrama Shalom e vocês do Gente Regente temos essa vinculação mais específica com a espiritualidade. A espiritualidade já era algo que nós buscávamos antes do encontro com o Enneagrama. Então o Enneagrama aparece como um caminho, um mapa, um itinerário espiritual que potencializa o que a gente já vivia. Mas hoje cresce essa consciência que não dá para crescer como pessoa sem o horizonte da espiritualidade. Eu gosto de lembrar uma frase de Pascal que dizia: o autoconhecimento sem espiritualidade pode cair no desespero, e a espiritualidade sem o autoconhecimento pode tornar-se presunção. As duas são as duas faces da mesma moeda, não é? Não dá para trabalhar uma coisa sem a outra. E o Enneagrama tem a vantagem de ser uma ferramenta muito profunda, muito prática, muito simples e que se articula muito bem com a espiritualidade em qualquer tradição espiritual, mas especificamente também com a espiritualidade cristã. E o senhor conhece, há quanto tempo o senhor está trabalhando com o Enneagrama como uma ferramenta? Olha, trabalhando como professor de Enneagrama eu tenho 18 anos. Nossa, quase do tempo dos 25 também. É, um pouco menos, né? Tudo perto, né? E eu comecei a trabalhar, primeiro foi um desafio para nós, da nossa comunidade, nós sentíamos necessidade de uma ferramenta que ajudasse a trabalhar essa dimensão humana. Depois percebemos que ia muito mais além da dimensão humana, que fazia a ponte com a espiritualidade. Nós nos encantamos com os benefícios, a transformação que isso nos proporcionou e depois a partir daí acabamos organizando e coordenando muitos cursos e encontros para grupos diversos em todo o Brasil, né? E o Shalom é uma instituição como a nossa, mais ou menos, lembra? Só para explicar. Olha, nós somos uma comunidade de padres da Igreja Católica. Qual é? É uma congregação? É uma congregação, chama-se Comunidade Shalom. Foi uma experiência que começou em Angola, na década de 60. Começou de um trabalho com jovens. Depois, com a Guerra da Independência, os primeiros padres vieram para o Brasil. E, na época, o presidente da CNBB era Dom Aloísio Lord Scheider, arcebispo de Fortaleza, e convidou os padres para trabalharem lá em Fortaleza. E foi lá, em 76, que recomeçou o trabalho com os jovens e a experiência da comunidade. E eu cheguei ao Brasil em 85 e continuei esse trabalho com os jovens, depois mais tarde com o Enneagrama, meditação, respiração, por aí. E por que o senhor optou pelo Brasil? Bom, na época quando eu optei por entrar para esta comunidade, para a comunidade Shalom, eu me identifiquei com o carisma da evangelização da juventude. E como a casa de formação era em Fortaleza, então necessariamente eu vim para Fortaleza. No início não foi bem a opção, né? A opção foi pela comunidade, o vir para Fortaleza foi consequência. Mas depois eu acabei passando aqui no Brasil os melhores tempos da minha vida e me identificando muito, e hoje me sinto mais brasileiro já do que português, né? Porque eu não sei as outras pessoas, mas eu sinto assim, quando eu fui a Portugal, não sei se é porque também a minha família é portuguesa, a lá da mamãe, a raiz é portuguesa, eu me senti em Portugal como se eu tivesse voltado na casa dos avós, assim, o quintal da vovó.
Então, talvez isso Claro, também há uma afinidade muito grande. Veio visitar os primos e ficou. E fiquei, né? É verdade. E lá na comunidade, a comunidade dos padres, mas vocês têm também o trabalho com os jovens, né? Vocês são muito fortes, eu via que quando eu estive lá, o trabalho com o jovem é bem forte, né? Olha, com os jovens é o nosso trabalho principal. Nós acompanhamos grupos de jovens integrados nas paróquias, nas comunidades. Procuramos fazer um trabalho de formação, de crescimento, a nível humano, a nível afetivo, a nível de liderança, da formação espiritual, da capacitação técnica, pedagógica, a consciência ecológica, a consciência lúdica. A gente procura trabalhar todas essas dimensões da vida dos jovens. E depois, além dos jovens, nós hoje temos o que a gente chama de família Shalom. São vários grupos de pessoas, jovens, adultos, que se identificam com esse carisma de ser um sinal de libertação no meio do mundo e que colaboram conosco divulgando esse espírito, né? Tem leigos consagrados, tem os colaboradores que fazem parte do Instituto Enneagrama Shalom, que são professores de Enneagrama, tem um grupo de meditação que trabalha para divulgar e animar grupos de meditação. Enfim, temos várias formas de pertença para que as pessoas que se identificam com esse jeito de ser encontrem o seu espaço, né? Quando eu estive lá, uma das situações tinha acabado de acontecer, estava começando, o senhor estava levando a experiência do Enneagrama nas cadeias, nos presídios. E foi assim um momento muito especial que eu pude conhecer, que foi levado como experiência, e um outro momento também foi com os índios, que eu cheguei a ir lá. O dos índios ainda continua? Sim, a gente continua. Tivemos esse trabalho de Enneagrama com uma aldeia indígena chamada Genipapo Canindé. É uma tribo a cerca de 50 quilómetros de Fortaleza. E nós acompanhamos já há bastante tempo. Dentro desse acompanhamento fizemos também o trabalho do Enneagrama. Foi uma ajuda a ser muito bonita, sobretudo no trabalho das lideranças. Eles estavam vivendo uma fase de conflito entre as lideranças e o Enneagrama ajudou a entender, a melhorar o relacionamento e o diálogo, né? Uma experiência bonita que participou desde a cacique, que foi que eu achei importante. Nossa, uma mulher cacique. A primeira mulher cacique da América Latina, né? Uma mulher assim de uma experiência de vida belíssima. E até as crianças da aldeia participaram e se identificaram, foi muito bonito. Depois também tivemos um trabalho interessante num centro educacional onde tem adolescentes que cometeram atos infracionais e cumprem medida socioeducativa. E lá nós já tínhamos um trabalho de acompanhamento dos jovens durante 3 anos e depois, ao fim de 3 anos, conseguimos essa experiência de fazer um curso de Enneagrama juntando internos, os jovens internos, com os educadores. Desde os professores do ensino de adultos até os monitores, os seguranças, né, as psicólogas, as assistentes sociais. Então foram 60 pessoas, 30 internos, 30 educadores e foi uma experiência fantástica, sobretudo porque quebrou paradigmas de barreiras entre educadores e internos e sobretudo ajudou a resgatar a autoestima dos internos. Foi uma coisa muito bonita. Numa reunião depois do curso, um dos rapazes internos disse: o que eu achei mais importante do curso é porque eu fiz um curso sentado ao lado do meu monitor que nunca tinha chamado pelo meu nome, só dizia: ei marginal, vem cá. E eu fiz um curso igual a ele. Acho que isso talvez a gente nunca consiga imaginar o que significou para esse rapaz, não é? E depois, mais recentemente, fizemos também um trabalho de Enneagrama num presídio de segurança máxima, com 200 detentos em turmas de 50. Foi uma experiência também muito bonita, com muita espontaneidade, com muita abertura, onde os presidiários tinham a oportunidade de reler a história deles, a história do crime,
entendendo agora e compreendendo à luz do Enneagrama, né? Também foi muito libertador. É maravilhoso. Essa história do nome eu lembrava um pouco assim. Mas nós vamos a um intervalo. Aqui passa tempo muito rápido, Padre Domingos. Quando a gente fala daquilo que a gente ama e gosta, passa rápido. Então saia daí, tome sua aguinha, seu cafezinho e já volte. Hoje diretamente, esqueci de falar no início, diretamente da Igreja São Jorge. Você deve, como um bom pontagrossense, estar se perguntando aonde eles estão. Nós iríamos gravar lá no Gente Regente, no nosso espaço lá, que é maravilhoso, que vocês já conhecem. Mas com essa chuva hoje acabamos gravando aqui, então estamos na Igreja São Jorge. E nós estamos então aqui na Igreja São Jorge, né, continuando esse momento, esse bate-papo hoje, onde nós também falamos muito sério. Como vocês sabem, eu sempre digo, para você chegar numa terceira idade bem, você precisa ter um Deus na sua vida, que Deus é um só, mas acredite, né? Tenha um Deus, tenha aquele que realmente leva você a chegar no lado de lá, que é o que Ele nos prometeu, chegando bem, né? Que aqui realmente só seja uma passagem, mas que realmente essa seja a luz, essa seja a mola propulsora que te leva a querer chegar do outro lado, né? Hoje eu perdi uma família, uma amiga, mãe de uns amigos meus, e a gente viu que ela foi assim, plena, né? Para mim, quando eu começo a falar de morte, a morte para mim é algo que transcende mesmo, e a morte é um momento muito especial. Então, você ter essa certeza de que quando você partir, você vai estar do lado do Pai, isso nos leva, como eu digo sempre, o dia que eu morrer, todo mundo sabe isso já. E aqui, se eu ainda não falei aqui na televisão, mas eu acho que eu já falei. O dia que eu morrer, tenham certeza, será o dia mais feliz da minha vida. Isso todos vocês sabem. E a outra situação é voluntariado, que eu sempre digo a vocês, façam voluntariado, né? Meditem também, que a gente fala muito da meditação. E o terceiro é prevenção. E dentro da prevenção, teremos meditação também. Quando você vai parar para pensar que você está fazendo uma oração, você só faz a oração falando? Ou muitas vezes você faz a tua oração quieto, meditando. É disso que nós vamos falar um pouquinho agora. Mas se me permite, né, antes de falar sobre isso, já que estamos falando sobre qualidade de vida na terceira idade, eu queria tomar a liberdade de falar de um remédio. Pode? Sim. O senhor tem um remédio? Um remédio que é um remédio que está sendo muito experimentado, né? Com muitos benefícios. Eu mesmo experimento e dou testemunho disso, e eu aproveito para divulgar aqui no ar, né? Bom. Eu vou ler a bula do remédio, eu ando sempre com ela para divulgar, já está meio... Está na hora de eu comprar outro. Pronto, outra bula. Mas olha, então a bula são os resultados comprovados cientificamente desse remédio. Esse remédio repousa, diminui o ritmo do batimento cardíaco, diminui o consumo de oxigênio, diminui a transpiração, diminui a tensão muscular, diminui a pressão sanguínea, diminui os níveis dos hormônios do estresse, aumenta a energia e o vigor, acelera a recuperação de doenças, diminui ataques de asma, diminui reações alérgicas, fortalece o sistema imunológico, reduz cardiopatias, hipertensão, insônia, alivia dores devidas à artrite, alivia problemas nas costas, ajuda a corrigir a postura, melhora o tempo de resposta, melhora a capacidade e a coordenação motora, aumenta a estabilidade emocional, aumenta o desprendimento interior, a independência e a espontaneidade, diminui a ansiedade, diminui a tendência à depressão, reduz a dependência por drogas lícitas ou ilícitas, aumenta a empatia, a capacidade de se colocar na pele do outro, libera o fluxo de emoções e sentimentos, desbloqueia energias reprimidas,
estimulam um raciocínio mais profundo, pensamentos mais criativos, estimula a capacidade de concentração, melhora a memória e a inteligência, e esse remédio induz no nosso organismo a produção de melatonina, serotonina e ocitocina, os chamados hormônios do bem-estar. E ainda diminui a produção de cortisol, aldosterona e noradrenalina, que são os chamados hormônios do estresse. Mas e aonde que eu encontro isso? Olha, esse remédio é de graça. Porque ele é perfeito, né? E é de graça ainda por cima e não tem efeitos colaterais, mas eu costumo dizer que cria dependência. Esse remédio... Já tinha que ter alguma coisa ruim, né? Esse remédio chama-se meditação. E todos esses benefícios, eles foram comprovados cientificamente em testes de laboratório, com todo o rigor da ciência moderna. E hoje a meditação é uma prática que está sendo muito valorizada pela ciência, talvez até mais do que pelas religiões. A meditação faz parte de todas as grandes tradições religiosas, desde o hinduísmo, o budismo, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo. Na tradição cristã foi a oração de todos os grandes místicos, desde São Francisco de Assis, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, São Francisco de Sales, e é uma riqueza, uma bênção extraordinária de benefícios, tanto nesse nível físico, emocional, mental, como um caminho espiritual profundo, certamente o caminho espiritual mais profundo de encontro com Deus, com esse Deus que está presente em cada um de nós. Como eu posso, se eu nunca, eu já faço há um tempo, mas eu nunca meditei. Como é que eu faço para começar? Mostrando para nossos telespectadores. Olha, a meditação é uma coisa tão simples que para meditar basta respirar. E quem não respira mais também não precisa mais meditar, né? Mas quem respira pode meditar e sabe meditar. É algo tão antigo como a humanidade, tão natural como respirar. Eu costumo explicar a respiração em 4 passos. Primeiro, a postura. Convém que, por exemplo, assim, a coluna reta e o corpo quieto. Isso ajuda. Cada pessoa procura a posição que for mais favorável, né? Desde que mantenha a coluna ereta e o corpo quieto, ajuda. Segundo, respirar. Inspira lentamente pelo nariz, enchendo a barriga, e encolhe a barriga, soltando lentamente pelo nariz. Respirando lentamente, profundamente. Só isso, só a respiração já é uma fonte de saúde extraordinária. Terceiro, ao ritmo da meditação, ao ritmo da respiração, nós repetimos o que hoje se chama de mantra. Na tradição cristã, chamamos jaculatória. É o quê? É uma palavra, é uma frase que a gente repete mentalmente, como se escutasse uma voz repetindo as palavras dentro de nós, ao ritmo da respiração. Cada pessoa escolhe o seu mantra, palavras que sejam significativas, que expressem a sua espiritualidade. Por exemplo, confio em Deus. E a gente vai conjugar isso com a respiração. Quando inspira, você escuta confio. Quando expira, em Deus. E vai respirando, repetindo as palavras, e aí vem a 4ª pista. O que é que vai acontecer quando você começar a meditar? Você vai estar lá meditando, confio em Deus, e vai lembrar de uma consulta que tem na próxima semana. O que é que faz? Volta à repetição do seu mantra. E depois vai lembrar de uma conta que tem para pagar. E o que é que faz? E volta à repetição do seu mantra. Meditar é isso. Respirar lentamente e, ao ritmo da respiração, repetir as palavras do seu mantra. Quando distrair, não preocupa, a distração faz parte da meditação. Quando distrair, simplesmente faça uma respiração mais funda e volte à repetição do mantra.
E tudo o resto, todos esses benefícios extraordinários vão acontecendo lentamente. E, sobretudo, a presença de Deus, uma intimidade com Deus, uma união profunda que dá um sentido novo à vida da gente. Eu preciso de um espaço que não vazio para fazer isso. Eu não posso, ou até tem pessoas que conseguem fazer no meio de uma multidão. Sim, olha, claro que quem já tem muito tempo de experiência consegue meditar em qualquer lugar. E com o tempo isso é possível. Porque ao mesmo tempo que nós propagamos a espiritualidade onde estamos, né, fazendo orações e tudo, eu me vejo agora assim, de onde você estiver, se você consegue. Claro, né? claro, isso é o mais importante. A meditação é uma oração tão simples que qualquer pessoa, desde a criança de 4 anos até a pessoa doente, acamada, pode fazer em qualquer lugar. Claro que se tiver um lugar silencioso, mais tranquilo, facilita. Mas com o tempo a gente vai aprendendo e experimentando que qualquer lugar é um lugar de meditação. Eu fico imaginando assim, você numa praça, no meio de milhares de pessoas, e todas começarem também a fazer a meditação. Imagine a corrente que une todas essas pessoas. Olha, o mais extraordinário hoje é a ciência, a física quântica, por exemplo, nos diz comprovadamente que quando uma pessoa medita, os benefícios recaem sobre ela e atingem em média 10.000 pessoas. Se eu meditar, esse benefício é para mim e atinge 10.000. Se você meditar, tem benefício para você e para mais 10.000 pessoas. Mas tem mais. A ciência hoje diz que se nós os dois meditarmos juntos, atinge 100.000 pessoas. E a meditação pode ser uma bênção enorme para cada pessoa, um caminho para a paz individual, mas também um caminho para a paz social. Às vezes a gente se pergunta o que é que podemos fazer por esse mundo que está aí. A meditação é um grande caminho. Ai, a gente tem que fazer intervalo. Isso eu nem queria fazer. Vamos mais um intervalo e já voltamos para o terceiro bloco. E falando disso que nós estamos agora, hoje aqui, esse momento tão especial da meditação, né? Aquele momento que muitas vezes eu vivi outro dia que eu não sei o que foi. Sei que foi uma oração que eu fiz naquele momento. Aconteceu um acidente na esquina da minha casa. Um acidente sem gravidades. Desceu o rapaz, passou o rapaz errado e veio uma moto. E os dois estavam quase se agredindo. E eu fui na janela, escutei a gritaria e fui na janela. Não costumo fazer isso, mas fui. E quando eu escutei aquilo, eu pedi a paz ali. Pedi que cada um se acalmasse, que cada um se aquietasse, que aquilo não ia resolver nada, porque não tinha acontecido nada mais sério e né, que os dois se acalmassem. Quando eu olhei de novo, assim, eu vi o rapaz da moto, estava muito bravo, assim, ficou falando sozinho, e o outro que já estava partindo para ele, entrou no carro e foi embora. Sabe, aquilo assim, eu fiquei até assim, nossa, mas eu estou achando que eu fiz uma... Não fui eu que fiz, claro que não foi, mas eu pedi. Claro. Né? Eu olhei e pedi aquilo. Célia, isso que a gente sabe, aprendeu, experimentou pela nossa educação espiritual, e todas as tradições espirituais falam do valor da oração e do quanto isso pode fazer bem a outras pessoas. O mais bonito é a gente ouvir hoje a ciência comprovar isso assim na ponta dos dados, né? E mostrar como realmente a prática da meditação tem um efeito benéfico, né? Então isso é extraordinário, né? E uma coisa tão simples e tão adequada para o tempo de hoje. Nós hoje vivemos com níveis de estresse cada vez mais insuportáveis. E a meditação pode ser uma grande resposta, né?
acessível a todos, basta respirar, tirar um tempinho todo dia, você começa com 5 minutos, 10, até chegar nos 20, o ideal é 20 minutos 2 vezes por dia, para usufruirmos de todos esses benefícios. E na meditação nós podemos colocar como intenção uma pessoa, uma situação, uma realidade, e sabemos que assim nós estamos em comunhão com essa pessoa, com essa realidade, e que a nossa meditação tem um poder transformador, né? Porque nos coloca todos em união com o Espírito de Deus que perpassa todas as coisas e que transforma todas as coisas e que harmoniza todas as coisas, né? É encantador a gente ver como uma coisa tão simples pode ter benefícios tão extraordinários, né? Me vinha agora muito forte, assim, hoje em dia, eu sou meio fora desse contexto. Segundo alguns, dizem que é porque eu ainda não entrei, eu ainda não sei mexer, mas não é bem assim, não. Em vez de ficarem nos Facebook e nos aparelhos todos, faça meditação, né? Porque está passando o tempo, eu estou esperando para ir fazer não sei o quê, então fico ali, né? Por que não meditar nessa hora, né? Ou faça uma meditação, um grupo, né? Porque cada vez mais está cada um com o seu tablet, celular na sua mão, os amigos em torno e as pessoas não estão se olhando, né? Então, querem fazer alguma coisa, se reúnam e façam meditação, ou sim, sozinhos. E quando a gente faz meditação em grupo, mesmo que seja de 2 ou 3 pessoas, a experiência é muito mais profunda ainda, né? Os efeitos são muito mais abrangentes e o grupo também é um incentivo, porque às vezes não é fácil manter aquela perseverança diária. O grupo é um estímulo, é uma ajuda, é um incentivo para a gente manter diariamente essa prática da meditação. E realmente os benefícios da meditação, eles dependem muito da perseverança, da continuidade. Quando a gente medita durante 3 semanas seguidas, aí realmente a gente começa a experimentar os benefícios extraordinários. Não é? Faz os 21 dias. Isso, 21 dias para criar. Eu costumo dizer, ao fim de 21 dias, se você quiser, pode parar de meditar. Se conseguir. Aí vai acabar voltando. Pode parar um dia, uma semana, um ano, mas vai sentir falta dessa riqueza, né? São experiências assim fantásticas que vai acontecendo, né? Eu fico imaginando as pessoas, aquela criança que já consegue desde pequenininho, desde o ventre da mãe, de repente, né? Porque tantas coisas nós fazemos a partir do ventre, então nós podemos. E a pessoa idosa também, né? Que está ali às vezes esperando o momento e. Olha, e é bonito com crianças, a gente vê como as crianças meditam com uma facilidade linda. Porque elas não têm preocupação. Não complicam. A meditação é simples. E para meditar a primeira condição é a gente ter um coração simples e uma cabeça sem complicações. Então as crianças têm mais facilidade. Isso muda a vida deles na escola, o nível de concentração, a qualidade do aprendizado, os relacionamentos. Em todas as idades. Eu acho que uma pessoa idosa vai ter muitos benefícios, sobretudo em termos de saúde. Por exemplo, a meditação diminui a dor física. Pessoas que sofrem com dores permanentes. E aquilo que você falou há pouquinho em relação à experiência espiritual, a meditação é uma lenta preparação para a eternidade. Eu, há pouco tempo, num encontro de meditação, falando sobre a experiência da meditação, uma senhora disse assim, quer dizer então que a meditação é uma amostra grátis da eternidade? Naquele momento, nós realmente perdemos a noção do lugar, do espaço, do tempo, e há uma sensação profunda de presença de Deus que planifica, e a sensação é que isso basta. Isso nos preenche completamente. Isso é aquilo que a eternidade será. Então a meditação também nos prepara para esse encontro definitivo e pleno com o absoluto, que vem não só depois da morte, mas que nós já experimentamos aqui. Eu acho que a espiritualidade é importante, sobretudo aqui e agora, para dar sentido à nossa vida, para nos ajudar a viver de uma maneira que vale a pena.
Não viver de qualquer jeito, mas viver com gosto, com dignidade, com sentido, com brilho nos olhos, é o grande sentido da espiritualidade. E a meditação acho que é uma maneira muito simples de experimentarmos isso. Há um tempo atrás, eu andei caindo 3 vezes. E levei um susto. Falei, alguma coisa está errada, aí eu vou... E, claro, já conheci meditação, tudo, mas parece que a gente não acredita só naquilo, né? Tem que experimentar outra coisa junto. E eu comecei a fazer pilates. O que transformou? Porque o que o pilates é também? É a meditação, é a respiração. Respiração consciente. A respiração consciente. É exatamente a mesma coisa, não, né? Mas muito Aliado parecido, com os porque você exercícios, vai parar, vai prestar atenção no que está fazendo, porque o que o mundo de hoje nos leva? A fazer tudo correndo sem prestar atenção, né? Sempre a gente está com pressa. E nós 8, eu, o senhor e o padre Fernando, para o dia que eu descobri que eu fazia tudo correndo para depois ficar mais tempo sem fazer nada, eu quase entrei numa... quase pirei. Mas é verdade, não sei que tanta pressa, por que não fazer cada coisa bem feita? E a meditação vai te dando isso, né, padre? Fundamentalmente, nós podemos dizer que a meditação é respirar conscientemente, ou também podemos dizer que é a consciência, a atenção ao momento presente. Por isso que meditar não é só aqueles 5 ou 20 minutos que a gente fica lá quieto, mas é em qualquer momento, que a gente esteja comendo, ou dirigindo, ou fazendo outro trabalho, eu estar presente naquele momento, eu estar consciente daquilo que eu estou fazendo. E saborear esse momento e encontrar nesse momento uma fonte de realização, de prazer, de satisfação. Essa consciência do momento presente é o diferencial da meditação. Claro que para a gente chegar lá e esse estado meditativo, né, é preciso a gente ir treinando e fazendo 5, 10, 15, 20 minutos, né, para ir acostumando e criando esse ritmo. Mas o grande horizonte é viver a nossa vida inteira, o máximo de tempo possível, nesse estado meditativo que é o estado de presença, né? Porque nós temos um hábito, a maioria das pessoas, né? De, ou no passado ou no futuro. No presente, muitas vezes nós temos medo, né? Nós fugimos do momento presente e ficamos ou naquilo que vai acontecer ou naquilo que já passou. Exato, e essa é a grande fonte do estresse, né? O passado suga a nossa energia, o futuro também, que acaba depois criando frustração, e o presente é a única coisa que existe e é onde nós nunca estamos. E você agora falando, me veio aquilo que eu acredito ser a grande dificuldade de viver o presente e da meditação. Nós temos medo. A meditação propõe que a gente olhe para dentro. E aí é que está o problema. Quando nós olhamos para dentro de nós, a gente sabe que Deus está dentro de nós e acredita. Mas quando a gente olha para dentro de nós, nem sempre vê Deus e tem outras coisas além de Deus que nos assustam e que a gente não sabe o que são. E então a tendência mais fácil é fugir, olhar para fora e buscar fora aquilo que está dentro. E nunca vamos encontrar. Por isso que eu hoje acredito que a grande dificuldade no caminho da meditação chama-se autoconhecimento. Se nós não nos conhecermos, não soubermos dar nome às nossas emoções, às nossas coisas internas, nós vamos sair, vamos voltar de novo para fora, vamos fugir da meditação, né? Esse caminho da meditação pressupõe o autoconhecimento. Santa Teresa de Ávila, que foi uma das grandes mestras de meditação e das maiores místicas da história da humanidade, ela dizia para as irmãs dela: não penseis que havereis de entrar no céu sem primeiro entrar dentro de vós mesmas e considerar a vossa miséria. A gente precisa se conhecer, se entender, para depois conseguir dar nome a essas coisas que nos habitam e lentamente chegar aí no mais profundo de nós mesmos, onde Deus habita. Meditar é deixar-se encontrar por Deus no lugar onde Ele habita, no mais profundo de nós mesmos. Nós, seus semelhantes, né? Sua imagem e semelhança. Isso.
Exatamente. E aí o autoconhecimento é uma condição. Por isso que nós trabalhamos sempre de uma maneira muito articulada o trabalho do Enneagrama como autoconhecimento e a experiência da meditação. É difícil uma coisa sem a outra, não é? É difícil. Quando as duas se juntam, vamos muito mais longe. Eu não acredito. Último bloco já. Tome seu café e voe de volta, porque está muito bom. E agora nós vamos ter o Padre Fernando também, que é aqui do Gente Regente. E eu agora estou aqui, né, como eu anunciei, com os meus 2 amigos, que temos os 3 essa preocupação e essa alegria, essa filosofia, esse Deus maravilhoso que nós comungamos os 3, e cada um de uma maneira, mas com todos com esse mesmo objetivo. E eu queria saber que momento os 2 se conheceram. Foi... Só explicando, o Padre Fernando é do Peru, né? Está em Ponta Grossa, já foi, já voltou, mas hoje está em Ponta Grossa de novo. E o Padre Domingos veio, como vocês escutaram, de Portugal. Hoje está em Fortaleza. Muito bem. Oi, Célia. Oi, tudo bom? Domingos. Feliz, né? Aqui. E eu conheci o Domingos no seu primeiro encontro que deu no Gente Regente. Eu já tinha voltado para o Peru e ele veio dar uma primeira experiência do Enneagrama, um encontro Enneagrama, e eu vim de Peru para esse encontro. E eu fui até Curitiba para trazê-lo a Ponta Grossa. E na época eu imaginava o Padre Domingos, sem conhecer ele, não, um senhor sério, né? Já quando chego na casa da Ana Maria, ou da Margarete, nossa, encontro aqui uma pessoa super alegre, amigo e participamos desse, eu participei também desse primeiro encontro com o Gente Regente que o Padre Domingos deu e foi fantástico. E daí já a amizade começou a ser cada vez mais forte. Participei de um congresso lá em Fortaleza, depois ele foi para o Peru, a gente tivemos momentos muito lindos. Um grande amigo, extraordinário comunicador, né? Então eu vou fazer a pergunta diferente. Em que momento você conheceu o Gente Regente? Porque vocês é uma coisa, eu quero saber o Gente Regente. Bom, eu conheci as primeiras pessoas do Gente Regente no primeiro congresso da Associação Brasileira de Enneagrama, que foi há 8 anos em São Paulo. Lá pela primeira vez conheci várias pessoas. Lá essas pessoas do Gente Regente me convidaram para orientar um retiro, um aprofundamento sobre Enneagrama no ano seguinte, e foi então que a gente se conheceu, né, o Padre Fernando, e que foi realmente uma sintonia desde o início com o Fernando, e foi uma amizade que cresceu ao longo destes anos, e com o Gente Regente, porque desde o início eu me senti muito em casa, por perceber que era o mesmo espírito. Aqui no Paraná, nós lá em Fortaleza, mas a gente tinha a mesma visão sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre essas duas dimensões conjugadas. É como se fosse a mesma família, né? Desde o início, essa sintonia muito bonita. E para mim tem sido também de muito crescimento, porque é bom a gente saber que tem outras pessoas acreditando nos mesmos valores, né? Que bom, né? Padre Fernando, eu o chamei aqui, além de fazer um tricô bem gostoso aqui, olha, na frente do Santíssimo, que coisa boa, né? O Santíssimo está ali do ladinho, a gente não está atrapalhando ele, né? Porque às vezes tem gente que a gente é meio fora da casinha, mas não é. Padre Fernando, me conta um pouco para o nosso telespectador, algumas vezes nós já falamos, mas eu quero hoje, assim, dessa outra visão, depois que o senhor foi e voltou, agora mais maduro, né? O que é o Gente Regente? O que é isso? Como é que funciona? Né? O nosso querido Jacques, Padre Jacques, que foi o grande inspirador, fundador do Gente Regente, já falava de uma escola de amor mais humano, mais divino. E o intuito era resgatar a pessoa para que seja melhor, mais gente. E ele, que evangelizou o Brasil inteiro,
Então, tinha essa grande visão de ajudar a pessoa a se reencontrar consigo mesmo, daí o regente, e poder resgatar essa bela imagem de Deus que é, né? Seus valores, suas qualidades humanas, e curando suas feridas, como bem fala Domingos, com esse autoconhecimento, valorização de si, e tendo essa experiência de um Deus que é amor, um Deus que acolhe, que abraça, que perdoa, que dá toda essa energia para você viver, não para você carregar um fardo pesado, mas uma vida linda, né? Então, Gente Regente tem essa intenção de ajudar as pessoas a se reencontrarem essa beleza de vida, de ser que Deus criou, e aproveitar esses talentos, esses valores, né, para poderlos também comunicar à humanidade que tanto precisa, né, de verdadeiro sentido da existência, né? É importante, e quem conhece Gente Regente sabe que é um espaço muito lindo, um ambiente muito agradável, acolhedor, e esperamos que nos futuros próximos tenhamos ainda muito mais gente participando e curtindo esta bela escola de amor. Bom, se você quer saber alguma coisa a mais, né, nós temos o nosso site, www.genteregente.com.br. Isso? É isso mesmo. E também temos no Facebook, agora temos uma... Como é que é? Não sei o que lá, page. Não sei o que é. Fanpage. É chique, né? Estamos chegando lá. Mas enfim, como eu brinco sempre, que eu não sou muito chegada, mas aos poucos a gente vai chegando, né? Vai se conduzindo dentro das modernidades. Mas que bom, eu brinco também que a primeira vez o padre, olhando assim o padre Domingos, a gente não enxerga tudo que ele é. E ele tem esse lado também de modernidade, como eu acabei de falar, né, nos meios de comunicação e tudo. E eu, na última vez que ele esteve aqui conosco, ano passado, eu brincava com ele. Eu nunca imaginei que eu ia chegar a esse ponto de ver um padre na simplicidade que é a casa do Padre Domingos, que é o espaço que ele nos recebe lá em Fortaleza, tudo. Essa pessoa maravilhosa e simples, como vocês estão vendo, rezando a missa com tablet. Rezando a missa com tablet. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Foi a primeira vez, né? E que realmente é isso. A evolução é em todos os meios, né? E por que não levá-los também a Deus, através essas ferramentas todas que nós temos, chegar também cada vez mais perto de Deus, né? Então foi muito interessante para mim aquele dia ter essa experiência, e eu vou marcar que realmente é o primeiro padre, e único até hoje, não vi outro ainda, rezando a missa. Você está rezando a missa com tablet? Não. Mas foi bem interessante, e a gente diz assim, porque essa diferença, né, do novo e o velho, dessa complementação que a gente vai tendo a cada minuto, a gente brinca, tudo, mas é muito sério. E por que a gente não aproveitar tudo isso, né, Padre Domingos? Então, nós estamos chegando ao final do nosso momento aqui. Que bom que você falou um pouquinho do nosso Gente Regente. O Gente Regente, para quem não sabe, é aqui de Ponta Grossa. Nós estamos, a nossa sede é na BR-376, quilômetro 474, Ponta Grossa. E indo aqui para o norte do Paraná. Já aqui, 14 quilômetros, 12 quilômetros, né? 12 quilômetros daqui, um lugar muito especial, onde você sempre é muito bem-vindo, acolhida, assim, é fantástica. E o Padre Domingos, com o seu Shalom, né? Que também é um espaço fantástico, né? Que ele me disse que está quase seco agora. Aquele lugar lá a água diz que está quase seca. O Nordeste está passando pela pior seca dos últimos 50 anos. E eu achei que eu nunca ia ver aquele lugar sem água. Sim, e tinha os sapinhos lá, os gerinos lá, tudo lá. Então, a gente... E era uma água, nossa, era uma água só, né? Como está aqui agora. E agora ele me dizia que está já assim. Então, realmente,
é um espaço muito gostoso também, né? E é onde a gente encontra a espiritualidade de Deus, você encontra em qualquer lugar. Mas tem alguns lugares que te abraçam. E é isso que acontece, né? De Domingos. É verdade. Pai Domingos, nossas câmeras, o nosso microfone, para o nosso final, que a gente quer que as pessoas que realmente assistiram ao nosso programa possam ter uma curiosidade de conhecer um pouco mais, de saber um pouco mais sobre esse Deus tão maravilhoso que nós temos. Olha, o que eu diria era isso. Experimente, se permita experimentar esse caminho da meditação. Você que está buscando uma qualidade de vida, uma vida digna, com sentido, com gosto, experimente. Vale a pena experimentar um caminho que é tão simples, tão profundo e de uma riqueza tão extraordinária. Experimente, pelo menos durante 3 semanas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, senhor padre. Pois, obrigado, Célia, por esta oportunidade com nosso querido amigo Domingos e a todos vocês aqui de Ponta Grossa. Bem-vindos a Gente Regente. Acolhemos vocês com todo carinho. Obrigada a você que esteve mais uma vez conosco. Esse programa, mais uma vez, foi um programa muito especial. Amei fazer, né? Apesar que, como eu sempre digo, sempre eu gosto de todos, mas tem uns que a gente faz. Mas esse foi ótimo, foi muito bom, né? Falar de Deus, assim, na casa dele, numa das casas de Deus, né? Que são muitas, porque todos nós somos o templo do Espírito Santo, então somos a casa de Deus. Que bom que você esteve mais uma vez conosco. A gente agradece e te convida ao próximo sábado a mais um Vivendo e Aprendendo, sempre às 15 horas aos sábados, com domingo às 9 da manhã, uma reprise, e na quinta-feira às 20 horas. Lembrando também que quem cuida da minha autoestima, cada dia melhor, agora de cabelinho bem curtinho, né? É o Salão Record. E quem nos patrocina, o patrocinador master, é a Unimed. Obrigada e até a próxima semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.